Olá, meus aliados da força, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito das formas de prescrição do treinamento de força em uma série que eu pretendo fazer chamada de otimização do treinamento de força. Pois bem, o que eu quero dizer com formas de prescrição do treinamento de força? Deve ser comum para vocês essas nomenclaturas 1RM, percentual de 1RM, PR, RPE, repetição em reserva. Então nós vamos entender o que são cada uma dessas coisas, suas aplicações práticas e suas limitações. Pois bem, a gente precisa antes entender o que é a intensidade no treinamento de força. Tá? A intensidade ela é um apelido dado onde você mede o nível de um parâmetro. Então vamos supor que esse parâmetro ele tem de 0 a 100%. A intensidade, no caso, ela estaria situada em algum, né? Você vai medir aonde está o valor desse parâmetro. Então, por exemplo, intensidade, no caso, é peso na barra, é massa na barra, em quilogramas. Então, existe um máximo, esse máximo é 100%, o mínimo é nada, é zero. E aí o que eu quero dizer com isso? Quanto mais intenso, mais deslocado para cima. Tá? Então nós vamos tratar a intensidade aqui como peso na barra. E a gente precisa lembrar do seguinte, a gente tem a avaliação dessa capacidade máxima de carregamento de peso de cada indivíduo. Se quiser fazer uma barulho aí, vai para cima. Tô brincando. A avaliação ela pode ser de forma direta, ou seja, nós vamos colocar o indivíduo para fazer força até que a gente encontre essa carga máxima dele, ou pode ser de forma, só que isso tem um risco, né? O risco da lesão, o tempo que a gente gasta é um assunto para um próximo vídeo. E de forma indireta, onde a gente faz o quê? A gente coloca uma carga para o indivíduo fazer um determinado número de repetições, e a partir daquelas informações, desses dados, peso e número de repetições, a gente joga esses valores numa equação de predição. E daí essa equação de predição, ela estima o que seria o valor de uma repetição máxima, a carga máxima, a intensidade máxima. Tá? Dando continuidade, o que a gente precisa saber? Percentual de 1RM, número de repetições. Quando a gente seleciona um percentual da carga máxima, né, sendo que ela seria 100%, a gente vai ter lá valores como eu estou colocando aqui, ó, 100%, 95%, 90%, 85%. E daí os pesquisadores eles pensaram assim, quantas repetições será que é possível fazer com uma determinada intensidade? E daí eles foram lá, colocaram um determinado valor para ver o que o indivíduo faria. Né? E aí você tem lá, para cada tipo de percentual, para cada variação do percentual, você tem um número de repetições que é possível fazer. Qual que é um dos pequenos problemas? É que o ser humano ele apresenta flutuações no nível de força, nos níveis de força. Tudo isso por motivos psicológicos e fisiológicos, né? Nutrição, sono, motivação para o treino. E esse é um dos primeiros problemas. Então, os seus 80%, vamos acompanhar na tabela comigo, 80% do seu máximo seria possível fazer 8 repetições. E o que acontece? Às vezes esse é o seu 80% de um dia bom, com a presença do avaliador, com a presença de um ajudante, mas aí num dia que você está cansado, sexta-feira, você acaba fazendo 6 repetições. Ou seja, aquele não é o seu 80% daquele dia. Então, o primeiro problema é que existe uma flutuação quando você faz a prescrição de um valor fixo. Hoje você vai treinar com 80% para fazer 8 e acaba não saindo essas 8, né? E existe um outro problema também, que é a variação do número de repetições que cada indivíduo faz. Então, por exemplo, você tem indivíduo, vamos pegar aqui nessa casa dos 80%, que seria possível fazer 8. Você vai ter indivíduos que vai fazer 6, você vai ter indivíduos que vai fazer 10, você vai ter indivíduos que vai fazer 12 até 15. E tudo isso tem um motivo. O motivo é a própria capacidade física que aquela pessoa se encontra naquele momento. Então, eu, por exemplo, sou um cara do extremo da força, eu não tenho prática, não tenho habilidade nem tolerância à dor para fazer um esforço muito leve de longa duração.
então eu sinto o incômodo muito mais rápido. Então, por exemplo, aqui, para mim, talvez, 65%. Aqui na média as pessoas fizeram 15%. Talvez eu seja o cara que faça só 12%, entende? Então é natural que exista essa flutuação. Um outro problema com a variação no número de repetições realizadas é a questão do método utilizado. Vamos supor que para um leg press, por exemplo, na hora que o avaliador foi lá e avaliou 100% da força máxima. Lembrando, pessoal, força máxima, máxima capacidade que o músculo tem de realizar tensão, produzir força, contra uma resistência dentro de um padrão específico de movimento. Presta atenção nesse padrão específico de movimento. Por quê? Porque se você avaliar de um jeito, mas na hora de prescrever você treinar de outro, você está pedindo para dar errado. Por exemplo, você avaliou o leg press com uma amplitude total de movimento. Aí você encontrou 100% relativo àquela amplitude total. Aí na hora de treinar, você treina com amplitude parcial. Ou seja, está mais fácil. É claro que vai sair mais repetições. Ou, por exemplo, você anula a fase excêntrica. Então, por exemplo, a gente avalia a força máxima, excêntrica e concêntrica, porque você quer que todos os componentes fisiológicos do músculo, tecidos ativos e passivos, contribuam para a produção de força. Se você faz excêntrica e concêntrica, você tem esse rebote elástico de estruturas passivas que ajudam na produção de força. Aí na hora de realizar o treino, você faz só concêntrica. Os resultados também serão diferentes. Então esse é um primeiro problema, é que o valor fixo prescrito de um RM, ele pode causar certas flutuações, né? Uma outra forma da gente inverter esse problema é prescrever o treino através de zonas de repetições. Então, ao invés de eu prescrever para o cara assim, olha, hoje você tem que treinar 80% da sua carga máxima para X repetições. Só que se a gente sabe que a força flutua, eu vou fazer o contrário. Eu vou prescrever um número de repetições. Porque eu sei que se ele realizar aquele número de repetições, ele vai estar dentro de uma faixa de valores da intensidade. Então, olha, hoje eu quero que você treine com 8 repetições. Se ele treinar com 8 repetições, eu sei que ele está aqui aproximadamente 80% do máximo dele. Qual que é o problema? O problema, quer dizer, a vantagem é um ajuste imediato. Então, no próprio treino ali você pode regular. O outro problema um problema é que você acaba tendo que ir até a falha muscular, né, concêntrica, para saber se aquele peso corresponde àquele número de repetições. Só que tudo isso impacta na recuperação, né? Porque a falha muscular e o volume de exercício executado é uma das variáveis que contribuem para a instalação de fadiga, e isso atrapalha o equilíbrio entre estímulo e recuperação, tá? Então essa aqui é uma alternativa mais fácil, até porque para eu saber os percentuais de um RM, eu tenho que avaliar, eu tenho que testar, seja de forma direta ou indireta. Agora, isso demanda tempo, isso demanda conhecimento do próprio aluno que está praticando. Agora, quando eu prescrevo um número de repetições, o aluno consegue se virar ali dentro do que ele tem disponível na academia. Então, por exemplo, se ele tem uma máquina de desenvolvimento numa academia A e um desenvolvimento numa academia B, ele consegue se encontrar ali. Enquanto que o percentual de repetição de carga máxima, se você muda de academia, muda a forma da anilha, a forma da barra, você já zoou, você já complicou completamente esses dados, né? Você já não está mais trabalhando com os dados que você coletou no primeiro momento. Uma outra forma de prescrição é a seguinte, dentro do treinamento, para evitar a falha, a gente costuma fazer o seguinte, para classificar a dificuldade do exercício, o quão intenso está aquele exercício, né? Lembra que eu comentei aqui que intensidade seria um apelido que a gente dá para medir um parâmetro, né? Então, como é que eu posso saber o quão intenso está? Eu posso perguntar para o indivíduo. E foi o que esse cara fez, esse cara chamado Borg. O que o Borg fez? Ele criou uma escala que ele chamou de escala de percepção de esforço, né? Percepção subjetiva de esforço, que nós vamos abreviar aqui como RPE. E o que seria esse RPE dele? Quando o sujeito ele criou isso para o treinamento de endurance, para o treinamento de capacidade aeróbia. É uma escala que varia de 0 a 10, sendo que quanto mais próximo do 10, mais difícil está o exercício. O indivíduo já está ali próximo da exaustão.
Se a gente for transportar isso para o treinamento de força, as coisas vão mudar um pouquinho, porque o 10, o valor 8, 9, 10, não significa que está muito difícil, ou que 1, 2, 3 está muito fácil. E até se correlaciona, mas não é bem isso que o RPE, que a taxa de percepção subjetiva de esforço, vai nos dizer. E uma outra forma é as repetições em reserva. Então eu vou explicar primeiro repetições em reserva, para depois a gente falar do RPE, porque é uma forma diferente de medir a mesma coisa, tá? Olha só, acompanhe o raciocínio. Se com 80% da minha carga máxima é possível que eu realize 8 repetições, eu vou fazer apenas 5. Quantas repetições faltaram, estão na reserva para que eu completasse 8? 3. Então eu vou dizer que eu tenho 3 repetições em reserva, 3 repetições no tanque. Tá? Agora, o RPE ele vai pensar de uma forma diferente. Ele vai pensar assim, ó, quantas repetições faltaram para você atingir o máximo proposto, o que era proposto? Faltaram 3. Aí ele vai rotular esse RPE como 7. Por quê? Faltou 8, 9, 10 para poder chegar no 8. Esse é que é o problema, é que o RPE ele é uma escala que vai de 0 a 10. E aí o que acontece? Por que eu falei que o 8, 9, 10 significa mais difícil? Significa quantas repetições faltam para o término das repetições propostas. Então vamos pegar outro exemplo aqui. Ó. Se com 95% da sua carga máxima é possível fazer 2 repetições, mas você só fez uma, você teve uma repetição na reserva e o seu RP foi 9. Ah, mas faltava uma para fazer 10? Não, faltava uma repetição para completar o proposto. Né? Agora, se com 90% é possível fazer 4 e você fez só 3, o cenário é o mesmo. Faltou uma repetição na reserva, né? Você tem uma repetição na reserva e o RP foi 9, porque faltou uma repetição para completar as 4. E aí você pode pausar o vídeo e fazer os exercícios com os demais aqui. Por exemplo, 70% são possíveis fazer 12 repetições, você fez só 8, sobrou 4 no tanque, o RP foi 6. Por quê? Porque faltam 4 números para chegar no 10 e esse 4 corresponde a quantas repetições faltavam para você fazer as 12. Tá joia? Agora, os problemas do RPE e das repetições em reserva é o seguinte. Isso demanda do indivíduo experiência. Por quê? Porque como isso aqui leva em consideração a proximidade da falha muscular, o indivíduo tem que saber diferenciar 3 coisas. O que é uma falha concêntrica mesmo, que é quando você não consegue fazer o movimento, e isso sem compensações na técnica, pensando que a técnica está boa. Então, para o indivíduo ter técnica, ele tem que ter tempo de treino. E os tipos de falha que são relacionadas às zonas de treinamento diferentes. Então, por exemplo, treinos mais leves, quando levados até a fadiga, até a falha, eles causam uma sensação de queimação. Agora, treinos mais pesados levados até a falha, eles simplesmente você não sente nada, você só não consegue mover o músculo. Mas para o indivíduo começar a ter percepção de queda de velocidade, de dor, ele tem que ter passado por isso antes. Então, a prescrição dessas formas aqui, elas levam em conta a experiência do aluno. O ideal, o que eu faço? Né? Eu prescrevo como forma com atletas, né? Eu prescrevo na forma de percentual, porque eu preciso que o indivíduo levante aquele peso. Quantas repetições ele vai fazer? Eu deixo uma margem, ou seja, ó, com 80% você vai fazer 6. Se você fez 6, você tem 2 repetições na reserva ou o seu RPE foi 8. Então, o aluno ele acaba sendo munido de informações para estar usando lá no treinamento. É isso, um abraço e até a próxima.